Mentiras do aprendizado que fizeram tu acreditar que tu não era capaz, ou que o aprendizado era difícil, que tinha que se esforçar muito, e a gente vai desmascarar tudo aqui. E a primeira delas é que a mentalidade não é fixa. A tua inteligência não é fixa. Quando a gente pensa em inteligência, às vezes vem na nossa mente aquele teste do QI, né? E esse teste do QI faz a gente achar que por causa de um score, por causa de um número, esse é o número da tua inteligência. E não é bem assim, gurias. O que acontece? A nossa mente, a gente já falou que ela tem uma neuroplasticidade. A gente aumenta a nossa capacidade de aprendizado através de vários aprendizados diferentes. Quanto mais diferentes, às vezes a gente tem que se esforçar tanto mentalmente para entender um conceito que não é familiar ao nosso cotidiano, que faz com que a nossa mente adquira mais habilidades para resolver problemas que a gente fazia antigamente. Então a gente precisa mudar essa mentalidade fixa. Às vezes a gente acha que a pessoa não tem uma capacidade para fazer uma coisa porque, vamos supor, eu conheço essa pessoa, ela não sabe escrever. Mas dá 2 dias para ela fazer um trabalho que ela se dedique. No terceiro dia ela tá sabendo um monte de coisa que tu nem sabia que ela sabia. Ela pode ter descoberto até como escrever direito, pontuação, português. Ela pode ter descoberto várias aprendizados, conteúdo que tu pediu para ela fazer, que tu não sabia, e ela desenvolveu uma baita habilidade em 2 dias. A gente tem esse potencial. Então muda essa coisa na tua cabeça. A segunda é que a gente usa 10% do nosso cérebro. Isso não é verdade. E o nosso cérebro, ele é extremamente conectado. Várias áreas são conectadas. Às vezes uma pessoa passa por um acidente e por lesionar uma parte, outra função acaba sendo prejudicada, porque o nosso cérebro, ele é ativado em muitas formas. Um estímulo pode fazer com que o teu cérebro acesse várias áreas para corresponder. Alguma atividade que tu faça também pode ativar várias partes dele. Então a gente, na verdade, para fazer algumas atividades, a gente utiliza muitas partes do nosso cérebro. E aí a gente fica preso que a gente usa só 10%, não ajuda muito. A gente pode entender que o nosso cérebro é extremamente potente. É uma ferramenta muito magnífica. E quando a gente se torna amigo do nosso cérebro, tudo muda. Porque tu sabe que se tu pedir pouco para ele se esforçar, ele te retorna. A única coisa que nós temos que fazer é dar suporte para ele. A gente vai ter uma aula aqui da Lari sobre alimentos para o cérebro. E eu, particularmente, a minha alimentação é muito voltada à saúde, mas para o cérebro. Eu gosto de me alimentar, por exemplo, com alimentos que tenham uma gordura para o cérebro, frutas. Eu tô sempre conectada com esse tipo de informação, porque tratar o nosso cérebro, dá bastante água para levantar, tomar água, o teu cérebro fica 8 horas, às vezes, sem receber água. De manhã, tu tá devagar, tu sou uma pessoa que demora pra acordar porque tu não toma água. Tu acredita? É verdade. O terceiro mito é que os erros são fracassos. A gente sabe, a mídia também, né? Nós temos um papel bem importante em transformar essa mentalidade de que o erro é um aprendizado, né? Tem uma frase que eu acho que é de Einstein, mas eu não sei se é. Mas ela é muito boa, né? Dizendo que quando eu erro, eu descubro uma nova forma que não dá certo. Se a gente mudar, gente, é muito importante essa mudança. Olhar os erros como uma tentativa e que tu tá quase chegando lá. Não deu certo, mas eu tô testando. Não deu certo, mas foi uma boa análise que eu fiz. Pode não ter dado o resultado esperado, mas foi parecido. Ou eu vi que não deu certo. Vocês sabem, por isso que eu tenho uma rede social, né? E há muito tempo a gente fica ali expostas e tal. E muitos dos posts, né, a gente pode metrificar pela quantidade de curtida, de engajamento, e muitos posts não dão certo. E aí, o que tu pensa? Não deu certo. Preciso arranjar uma nova estratégia. Com o paciente, às vezes uma técnica não funciona muito bem, então a gente acha outra, alguma fala que tu teve não conectou muito, então tem que esperar o momento certo, porque ele não tá preparado ainda. E a gente não precisa colocar tudo na conta do fracasso. Nós somos seres em aprendizado. Para eu adquirir uma habilidade, ela se tornar fácil, eu tenho que fazer milhões de vezes e errar milhões de vezes. Porque um profissional que não tem uma coleção de erros,
e de experiências para contar, ele é um bom profissional. Ele é um profissional inexperiente, sem cancha, sem experiência da pressão. Entende, gente? Então é sobre isso, tá? O quarto é um que a gente já falou que conhecimento é poder. O quarto é que a gente já falou um momento. Acho que tinha tocado. O quarto a gente já falou no momento que conhecimento é poder. O conhecimento ele não é poder se não tiver ação. Ação mais conhecimento é poder. Quando a gente consegue utilizar aquele conhecimento. Imagina, tu aprendeu tudo isso aqui, mas não mudou nada da tua vida. O que ajuda? Nada. Então, o conhecimento, ele só é poder quando ele está conectado com uma ação, tá? Então, a gente tem que tirar essa ideia. Conhecimento é poder. Porque aí tu vai se tornar uma pessoa que coleciona conhecimento, que quer mais informação, mas não faz nada. Porque tu tá com essa crença. Então, tiramos ela. Só conhecimento com ação, que é poder. A quinta, aprender coisas novas é muito difícil. Não é muito difícil. E por isso que tu vai ter que botar na tua cabeça que não é difícil. Tu tem que saber o processo. Às vezes tu não tá entendendo porque tu não achou uma fonte que te ajude de verdade. Tem muitos pacientes meus que às vezes eles ficam muito tristes porque dentro da escola ou da faculdade eles não estão entendendo o conteúdo. E aí, procura um videozinho no YouTube. Quando vê alguém, tem uma forma de explicar melhor. E aí a pessoa encontra alguém que ela se identifica, que explica melhor e dá tudo certo. Então a gente não precisa achar que o conhecimento é difícil e muitas das vezes a gente tem que entender que ele passa por fases. A primeira fase é aquela do tudo novo, muito legal, achei lindo. A segunda fase, pra gente entrar mais profundamente, a gente vai passar pela resistência. Então ele vai ser difícil, ele pode começar a te dar vontade de não querer mais, de desistir, de largar tudo. E depois tu começa a entender tudo e tudo fica muito mais fácil, tudo fica melhor. Te dá uma sensação mais tranquila, tu já tá mais de boas e aí tu se sente mais capaz para avançar mais um pouco e pode ser que chegue em outro momento de dificuldade porque tu tá entrando em conhecimentos mais profundos. Vamos lembrar, gente, e pensar também juntos. Quando uma coisa é muito fácil, muito acessível, todo mundo vai saber aquilo. Mas tem conhecimentos que tu precisa te dedicar. E aí vão ser poucas pessoas que sabem isso. E aí tu vai se tornar uma pessoa diferenciada. Eu acho legal. E outra coisa, gente, desafios são interessantes. Eles dão gás pra gente e fazem a gente se sentir capaz. Então, tu entrar em contato com um desafio diferente e ver que tu é capaz, no final de tudo, é muito delicioso. Então, vamos parar vamos parar de desistir das coisas porque elas são difíceis. E vamos olhar com outros olhos. O sexto mito é que a opinião dos outros importa. E tem muita gente que vai dizer que não se importa. Mas tem muita gente que sim. E isso impede muito a nossa criatividade. A gente não consegue liberar quando a gente está pensando em outras pessoas. Às vezes a gente conseguir fazer uma coisa que a gente gosta de forma livre, sem pensar que tu tá fazendo um trabalho, que tu vai entregar para alguém, já solta um pouco, sabe? E às vezes sai alguma coisa legal e tu pode compartilhar. Só que quando a gente faz tudo pensando nos outros e pensando, se não der certo, o que vão pensar? Aí tu já te sabotou ali no início. Já era pra ti. Então, vamos colocar a opinião dos outros no lugar bem ínfimo, bem insignificante na nossa vida e pensar que a gente tá em outra pegada agora. A nossa cabeça tá em se desenvolver. É desenvolvimento pessoal que a gente quer. É o teu futuro nesse momento. Deu de pessoas, deu de opiniões, sabe? Que as pessoas falam, não, entra por aqui, sai por ali, porque já era, tu tá em outra pegada. E a outra coisa é que o gênio, a pessoa que tem o dom, nasceu com isso. E sim, tem pessoas que têm habilidades, mas desde uma habilidade que ela nasceu com aquela facilidade, essa pessoa, ela desenvolve muitas vezes até ela se tornar um gênio daquilo. Tu pode ver uma pessoa que canta bem. Ela começou cantando bem, mas ela começou a fazer aula e cantou em coral e fez 1000 funções e hoje ela tem um dom lindo, maravilhoso. Tudo exige prática. E muitos gênios e pessoas que parecem que têm um dom
na verdade, não que elas não tenham um dom, mas elas praticam muito. Muito mesmo. A vida delas vira em torno disso. E aí tu acha que ela tem um dom como uma zona de conforto pra te nunca ir atrás das tuas coisas, do teu destino, do que tu é bom. A gente só descobre o que a gente é bom praticando, se jogando em experiências, fazendo. Tem muitas pessoas que dizem eu não tenho dom, eu não sei pra que eu nasci, só que a gente descobre na experiência. Eu gosto de escrever e eu acho que eu tenho muita facilidade, mas eu nunca tive essa ideia. Eu descobri nas redes sociais que eu comecei a escrever bastante, daí eu escrevia só pra mim, comecei a escrever poemas. Eu conheci os poemas e os poetas, eu já tava bem mais velha, eu já tinha passado por todo esse processo que a gente tá passando, e eu já tinha passado, tipo, a gente quer sempre ler livros técnicos e tal, né? E aí eu já tinha passado dessa fase, não que eu até hoje eu gosto de ler, né? Mas eu queria coisas mais bonitas pra ler. E aí eu fui atrás de poesias e me encantei, mas foi um processo de me abrir. Então a gente tem que passar por esse processo. Não é do nada, não nasci com isso, mas tava ali guardado. Então, esses foram os mitos, gurias. No próximo vídeo a gente vai falar sobre motivação, propósito e energia. Aconselho muito a ver. Até o próximo vídeo. Beijão.